Hoje, tornei minha morte, a destruidora de mundos. Gerir pessoas não é uma tarefa fácil. Gerir o grupo de intelectuais mais brilhantes de uma geração e de gerações posteriores é uma tarefa quase impossível. O líder, a todo momento, é questionado. E a eficiência da sua liderança vai depender muito da sua confiança, da sua reputação. Reputação essa que sofreu ataques de todos os lados, seja de subalternos, seja de superiores. Mas J. Robert Oppenheimer conseguiu defendê-la. E é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo, o episódio 3 do nosso mini documentário Oppenheimer Trinity. Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo do Universidade da Química. Eu sou o professor Antônio Florencio e se você não assistiu nem o vídeo 1 nem o vídeo 2 desse documentário, vai aparecer aqui em cima no card em sequência. Antes eu peço que, por favor, dê o seu like e se inscreva no Universidade da Química. Esses gestos simbólicos são muito importantes para o funcionamento desse canal. Na condição de diretor científico do Projeto Manhattan, Oppenheimer agora tinha que gerenciar um conjunto de mentes brilhantes. Era quase como gerir os Vingadores, só que ao invés de superpoderes, nós tínhamos um ultra conhecimento em física. Tinha um problema. Oppenheimer, como eu falei no episódio 1, ele era extremamente inteligente, brilhante, mas era um generalista. Ele não era exatamente alguém que tinha conhecimento aprofundado numa determinada área. Eu comparei, por exemplo, a relação dele com Dirac. Agora, ele deveria gerenciar pessoas com extremo de conhecimento, cada uma em sua área. É óbvio que em um ambiente como esse, a vaidade começa a surgir. Na verdade, a vaidade torna-se um aspecto onipresente. E só para termos uma ideia, por mais que eu, na condição de doutor em Química, com a área de atuação em Química Computacional, fique admirado ao ouvir o nome aproximação de Bohr-Oppenheimer, esse termo, esse conceito, talvez nada valesse na frente de pessoas como Feynman, na frente de pessoas como von Neumann. Além disso, alguns fantasmas começaram a aparecer. Não sei se vocês se recordam, também no episódio 1. Oppenheimer não tinha exatamente muita habilidade manual. Ele foi um desastre no seu trabalho com Thomson. A confecção de filmes de berílio, por exemplo, deixou profundamente abalado. Ele chegou a cair em depressão. Ele não conseguia executar aquilo de uma forma adequada. Agora nós estamos falando de um homem que, por mais que tenha avançado bastante na física teórica, ele tinha que gerenciar físicos experimentais, engenheiros. Durante um bom tempo, a sua credibilidade foi colocada em jogo. Além disso, ele não tinha exatamente nenhum trabalho aprofundado em alguma área da física. Como disse, era um generalista. Como que alguém numa condição dessas, que nunca se aprofundou em um determinado assunto, poderia gerenciar, chamar a atenção, orientar pessoas extremamente aprofundadas? No ambiente desses, com toda certeza, sua confiança foi colocada em xeque. Será que ele realmente merecia aquele cargo? Será que realmente ele era digno daquela posição? Ou era apenas um fanfarrão político? A falta de habilidade manual não foi o único problema que apareceu. Lembre-se que Oppenheimer tinha como amante a Jean Todt, que era comunista, filiada ao partido. Além disso, seu irmão, Frank Oppenheimer, que também fazia parte do Projeto Manhattan, também era comunista. O que garantia que o próprio Oppenheimer não era comunista? Que ele não estaria passando, por exemplo, informações sigilosas ao governo soviético? Tudo bem que a União Soviética e os Estados Unidos, no início da década de 40, eram aliados, mas uma ideia dessas, passar informações sigilosas sobre a arma, sobre a bomba, era algo inadmissível. Na verdade, Oppenheimer sim foi taxado de espião comunista. O general Groove o chamou para uma conversa bem franca, bem séria. O resultado disso foi Groove assumir que nunca viu alguém com uma posição tão firme, alguém tão honesto e tão verdadeiro em suas palavras. Na verdade, Oppenheimer conseguiu convencer Groove pelo seu caráter que ele não era comunista, mas ele não conseguiu convencer o FBI. O FBI ficou muito na cola de Oppenheimer, tentou provar a tudo quanto era jeito que ele era sim um espião comunista, inclusive sempre o relacionando com as atividades da Jean Todt. Nessa época, entretanto, eles nem eram exatamente mais namorados. Oppenheimer havia entrado num outro relacionamento, se casado com a Kate Harrison, uma mulher que se dizia uma princesa alemã, mas que também era comunista. Ele nunca deixou de ter exatamente uma relação com a Jean. Entretanto, Oppenheimer nunca se mostrou de fato um comunista, apesar de ter toda uma simpatia pelas ideias socialistas. Fato é que sua reputação foi atacada tanto pelos seus subalternos, será que ele era capaz de gerir Los Alamos,
tanto externamente pelos seus superiores. Será que ele é confiável ou é mais um comunista? A verdade é que o grande problema com o comunismo ele conseguiu superar, pelo menos momentaneamente. E com isso ele conseguiu avançar com o Projeto Manhattan. O problema agora era fazer a bomba. Era tornar todo aquele conhecimento relativo à fissão nuclear em algo realmente palpável. Transformar esse conhecimento numa arma de destruição em massa. Mas dominar o urânio não era fácil. E o grande problema nisso estava no sincronismo. Vamos lá. O processo de fissão nuclear ele é muito interessante. Você vai ter um núcleo de urânio, um nêutron vem, ataca esse núcleo, ele se quebra, formamos ali dois outros elementos, o criptônio e o bário, e saem daí mais 3 nêutrons. Cada um desses nêutrons pode atacar um outro núcleo de urânio, que por sua vez é quebrado, e cada núcleo desse libera mais 3 nêutrons, agora nós temos 9. Esses 9 nêutrons encontram cada um núcleo de urânio e com isso cada um deles libera mais 3 nêutrons. Essa é a ideia da reação em cadeia. Para que a reação em cadeia, entretanto, funcione, é necessária uma sincronia perfeita. Imaginem que ela pode começar numa região, mas ela não avança. É necessário que ela avance sobre toda a massa, sobre todo o material físsil. É mais ou menos parecido quando pegamos vários dominós e empilhamos, empurramos a ponta, eles vão caindo. Se por um acaso uma peça estiver fora de lugar, essa queda acaba e todo o restante fica em pé. Para que a reação em cadeia funcione, tem que ser mais ou menos aquela mesma sincronia de todos os dominós caindo e formando aquela figura. Isso não foi tarefa fácil. Já começava pelo problema do próprio urânio não estar exatamente na natureza na concentração adequada, pelo menos não o urânio 235, mas já falamos sobre o processo de enriquecimento do urânio. Agora o problema era fazer com que a reação em cadeia funcionasse ao longo de todo o material físsil. O grande problema nesse caso seria atingir a chamada massa crítica, que seria, em essência, a massa mínima de urânio necessária para que ele se transformasse de fato numa bomba. Além disso, essa massa deveria ser acionada de maneira uniforme. Existem alguns designs para isso, alguns mecanismos para isso, inclusive as bombas criadas tinham designs diferentes. Mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo não. Se vocês quiserem eu gravo um vídeo à parte, assim como gravei o vídeo no enriquecimento do urânio. Mas eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários. Escrevam, por favor, Oppenheimer, Universidade da Química, que vai me ajudar muito. Se tiver uma quantidade adequada de comentários, eu gravo um vídeo próprio. Mas vamos lá. Algumas coisas acabaram aparecendo no meio do caminho que facilitaram o processo de construção da arma. O primeiro deles foi a descoberta do plutônio 239. O urânio era muito complicado de ser trabalhado exatamente pelo processo do enriquecimento do urânio, que era muito caro, levava muito trabalho e produzia uma quantidade muito pequena de urânio. O plutônio, no entanto, ele necessitava de uma massa crítica de 1/3 da massa do urânio, ou seja, era uma quantidade bem menor. O plutônio também poderia ser obtido de uma forma um tanto quanto mais fácil. Ele vinha, por exemplo, dos reatores nucleares a partir do urânio 238, que é aquele que está em maior abundância. Então pensem que durante esse processo poderia ser enriquecido urânio e a partir do urânio 238 seria obtido o plutônio. O plutônio, portanto, era um combustível mais fácil de ser obtido, o que não significava que era fácil, não significava que era barato. Mas a descoberta do plutônio como material físsil foi algo muito importante. Outro avanço grande foi na mudança do design do detonador. Uma das bombas, a Little Boy, tinha um detonador do tipo revólver. Entretanto, a Fat Man acabou tendo um detonador do tipo de implosão, e esse acabou sendo mais viável. Em essência, teríamos ali uma esfera de plutônio, e nós provocaríamos uma implosão. Vários explosivos ao redor dessa esfera iriam, na verdade, empurrar essa esfera, comprimi-la, a tal ponto dela diminuir o seu tamanho. E com isso atingiríamos a massa crítica, não por aumentar a massa do plutônio, mas por aumentar a sua densidade. Nós temos a mesma massa, mas no volume menor, temos, portanto, uma densidade maior. Podemos dizer que atingimos uma massa específica crítica. A temperatura dos detonadores ao redor transformaria o plutônio, originalmente sólido, em um fluido comprimível. O grande problema era fazer com que isso acontecesse ao mesmo tempo, porque não adiantava comprimir só uma região, porque só iria detonar aquela região. Para que a bomba atingisse todo o seu potencial, a massa crítica deveria ser formada junta e todo o material deveria ser acionado. Depois de muitos anos e muitas explosões no deserto de Los Alamos, foi obtido um design adequado para o modelo de implosão.
E após ter conhecimento sobre o material físsil adequado, ter o conhecimento do design adequado para a bomba, dominar a reação em cadeia, transformar essa reação em cadeia em uma reação controlável, chegou a hora de iniciar o passo final, que é testar tudo isso em um dispositivo, começando assim o projeto Trinity. O projeto Manhattan construiu 3 bombas. 2 vocês conhecem bem, a Little Boy e a Fat Man, que foram utilizadas no Japão. Mas tinha um protótipo, a Engenhoca. Em algum lugar do deserto do Novo México, no dia 9 de julho de 1945, a Engenhoca foi instalada em uma torre de aço de 300 metros de altura. A 9 quilômetros dali estava o então diretor do projeto Manhattan, J. Robert Oppenheimer, e alguns associados privilegiados. Às 5h30 da manhã, os detonadores de implosão foram acionados e, naquele momento, hoje tornei-me a morte, a destruidora de mundos. Um clarão luminoso intenso tomou conta do céu, a ponto de ser visto a 240 quilômetros de distância. Uma onda de choque varreu a região por um raio de quilômetros, chegando a balançar janelas e ser ouvido a mais de 300 quilômetros de distância. Uma coluna de fumaça com formato de cogumelo alcançava a atmosfera, subindo 12 quilômetros acima. A torre de aço onde estava a Engenhoca não existia mais. No seu lugar, uma cratera com 3 metros de profundidade e um diâmetro de 330 metros. No entorno de mais ou menos 700 metros, toda aquela areia foi vitrificada, foi transformada em vidro. Um mineral novo surgiu ali, chamado de trinitite, em homenagem ao projeto Trinity. E além disso, uma quantidade enorme de partículas radioativas foram lançadas no ar, contaminando aquela região. Naquele instante, no dia 6 de julho de 1945, quando os detonadores foram acionados, o nosso querido Opie estava passando por mais uma etapa na sua metamorfose. Ele não era mais o diretor científico do projeto Manhattan. Ele não era mais o diretor de Los Alamos. Aos 41 anos, ele havia se tornado a morte, a destruidora de mundos. Mas essa, entretanto, não foi a última transformação que Oppenheimer sofreu. Nós veremos essa última etapa no próximo episódio do nosso documentário, o episódio 4, Oppenheimer, a Queda. Olá pessoal, eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa série. Ela tem dado bastante trabalho e a única coisa que eu peço em troca é que, por favor, mostrem que vocês gostaram, dando o seu like, compartilhando esse vídeo, deixando aqui seus comentários, para que o YouTube, para que esse algoritmo entenda que esse vídeo é relevante, que esse vídeo traz alguma informação útil. Se você quiser contribuir ainda mais com a Universidade da Química se tornando um membro desse canal, você pode fazer isso por menos de R$8 por mês. Seu nome vai aparecer aqui no final dos créditos. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que já apoiam e apoiaram a Universidade da Química. Se você quiser fazer parte do meu grupo de WhatsApp, o DQ Cursos e Mentorias, aqui embaixo é só você clicar, você vai direto para o grupo, será muito bem-vindo, lá tem várias discussões, o pessoal é bem legal. E é isso, gente, muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo da série.